Heranças deveriam ser uma bênção, um presente deixado por aqueles que já se foram. Mas a que eu recebi, bom, essa não era um presente, era uma maldição. A carta chegou numa manhã chuvosa, entregue por um carteiro que parecia aliviado ao se livrar do envelope amarelo e úmido. O papel tinha um cheiro estranho, como se houvesse passado décadas guardado em um local abafado e úmido. O remetente era de um advogado que eu nunca tinha ouvido falar. É sobre a propriedade da família. Seu avô deixou tudo para você. Meu avô? Aquele homem havia morrido há mais de 30 anos. Minhas mãos tremiam quando abri o envelope. Dentro, havia um testamento velho e desgastado, junto com uma chave enferrujada e um bilhete escrito à mão, em uma caligrafia quase ilegível. Não entre à noite, não acenda nenhuma vela, e pelo amor de Deus, jamais olhe para o espelho do quarto principal. Eu deveria ter rasgado aquela carta, deveria ter queimado aquela chave. Mas a curiosidade sempre foi meu pior defeito. E foi assim que eu herdei algo que nunca deveria pertencer a ninguém vivo. A estrada até a propriedade era solitária e esquecida, um caminho de terra que cortava campos secos e abandonados. O céu estava coberto por nuvens pesadas, como se o próprio tempo se recusasse a iluminar aquele lugar. O vento soprava baixo, levantando poeira e folhas mortas pelo acostamento, criando um som áspero que ecoava pelo vazio. Quando finalmente avistei a casa no topo de uma pequena colina, senti um arrepio percorrer minha espinha. A estrutura era imponente, mas decadente. Uma mansão vitoriana com paredes escuras, janelas sujas e um telhado inclinado que parecia ter resistido a séculos de tempestades. A cerca de ferro ao redor do terreno estava torta, retorcida como se algo de dentro tivesse tentado sair. Me chamo Daniel. Tenho 32 anos e sou um homem cético. Não acredito em fantasmas, maldições ou qualquer coisa sobrenatural. Para mim, tudo tem uma explicação lógica. Mas, parado ali diante daquela casa que agora era minha, um pensamento desconfortável surgiu em minha mente. Talvez algumas heranças devam permanecer esquecidas. Com um estalo seco, a chave girou na fechadura e a porta se abriu devagar, rangendo como se despertasse de um longo sono. O cheiro de poeira, mofo e algo metálico, ferroso, encheu minhas narinas. O ar ali dentro era pesado, parado, como se ninguém tivesse respirado naquele espaço por décadas. O saguão principal era grande, com um lustre coberto de teias de aranha e móveis antigos escondidos sob lençóis encardidos. No final do corredor, uma escadaria levava ao andar superior, onde a escuridão parecia mais densa. Mas foi algo à minha esquerda que me fez parar. Um espelho enorme, quase do tamanho da parede, coberto por um pano negro. Lembrei do bilhete que veio com a herança. Jamais olhe para o espelho do quarto principal. Um arrepio subiu pela minha nuca. O silêncio ao meu redor ficou ainda mais profundo, como se a casa estivesse segurando o fôlego. Então, veio o som, lá de cima. Um arrastar lento, pé por pé. Eu não estava sozinho. Fiquei imóvel no saguão, segurando a chave com força. O som havia sido real, não era imaginação. O arrastar lento, hesitante, de algo que se movia no andar de cima. Minha mente buscava explicações racionais. Talvez fosse apenas o vento. Talvez algum animal tivesse entrado na casa depois de tanto tempo abandonada. Mas nenhuma dessas explicações justificava o frio cortante que me envolvia. A sensação opressora que parecia apertar meu peito cada vez mais. Subi as escadas devagar, tentando ignorar o ranger da madeira velha sob meus pés. O corredor do andar superior era longo, forrado de tapetes desbotados e quadros antigos. Rostos de antepassados que eu nunca conheci me observavam com olhos mortos. Suas expressões severas congeladas na poeira do tempo. O terceiro quarto à direita era o meu, o quarto principal. A porta estava entreaberta. O escuro lá dentro parecia mais denso, como se a luz evitasse aquele espaço. Meu coração batia tão alto que eu podia ouvir no silêncio absoluto da casa. Empurrei a porta. O quarto era amplo, com móveis vitorianos, cortinas pesadas e um cheiro levemente adocicado de madeira antiga e velas apagadas. Contra a parede, um grande espelho repousava, coberto por um lençol negro. Jamais olhe para o espelho do quarto principal. Aquela advertência martelava em minha mente. Me aproximei devagar,
minha mão hesitando sobre o tecido empoeirado. Algo dentro de mim implorava para que eu saísse dali, para que eu fechasse aquela porta e nunca mais voltasse. Mas antes que eu pudesse decidir, algo mudou. O espelho respirou. O pano negro estufou levemente, como se uma brisa vinda de dentro da moldura o tivesse empurrado para fora. Meus pelos se arrepiaram. Dei um passo para trás. Meu corpo gritava para fugir, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Então veio o sussurro, baixo, indistinto, como se muitas vozes murmurassem ao mesmo tempo, escondidas atrás do vidro. Minhas mãos tremiam. Eu não queria saber o que estava ali, mas o espelho queria ser visto. O lençol deslizou sozinho, caindo suavemente no chão. E eu me vi refletido, mas não estava sozinho. Atrás de mim, uma sombra alta e disforme emergia do escuro. O cheiro de ferro tomou o ar, e antes que eu pudesse me virar, ela sorriu. Eu queria correr, gritar, fechar os olhos e desaparecer dali, mas meu corpo não respondia. O reflexo no espelho continuava ali, me mostrando a coisa atrás de mim, alta, ossuda, com braços longos e retorcidos. Seu rosto não era um rosto, era uma cavidade escura onde só existiam dentes. Dentes que se estendiam em um sorriso impossível, um arco de presas pontiagudas que se abriam devagar. Eu sentia a respiração fria dela no meu pescoço, mas no quarto, nada, apenas no espelho. E então ela se moveu. Não no quarto, no reflexo. Minha imagem continuava imóvel, mas a coisa atrás de mim começou a se inclinar, lenta, horrível. Uma das mãos cadavéricas se ergueu, dedos esqueléticos se estendendo até tocar em meu ombro refletido. E eu senti. Um peso gelado pressionou minha pele. Gritei, me virando num impulso. O quarto estava vazio, mas o espelho ainda mostrava a coisa. E ela agora segurava meu reflexo. Meus olhos arregalados, minha boca aberta num grito mudo, e aquelas mãos enormes me puxando para trás, para dentro do vidro. O pânico explodiu dentro de mim. Me afastei tropeçando, caindo de costas no chão. Mas o espelho não refletia mais meu movimento. No vidro, meu reflexo continuava preso, debatendo-se desesperado, enquanto a coisa me arrastava para a escuridão. Eu estava lá dentro. Eu estava preso do outro lado. A sombra se virou devagar, e pela primeira vez, vi algo nos buracos escuros onde deveriam estar seus olhos. Um brilho doentio, pulsante, como brasas consumindo um corpo morto. A boca cheia de dentes se abriu, e a minha voz saiu dela. Agora, esta herança é sua. Eu não conseguia me mover. Meu reflexo não era mais meu. O corpo no espelho ainda se parecia comigo, mas os olhos estavam errados, vagos, vazios, como se minha alma tivesse sido drenada. E então eu, sorriu. A coisa que agora ocupava meu corpo virou-se lentamente, observando as próprias mãos, flexionando os dedos, sentindo a pele que antes me pertencia. Eu tentei gritar. O vidro abafou minha voz. Bati contra a superfície do espelho, desesperado, mas o toque não produzia som algum. Era como se eu estivesse mergulhado em uma outra realidade. Um espaço sem eco, sem tempo. Do outro lado, minha cópia sorriu mais uma vez. Obrigado, ele murmurou. Esperei tempo demais. E então, ele apagou a luz. A escuridão tomou conta do quarto. Mas eu ainda via. Dentro do espelho, eu enxergava tudo. E o pior, eu sentia tudo. Senti quando ele caminhou até a porta, deixando o quarto para trás. Senti quando desceu as escadas, o peso dos passos não sendo meus, mas ecoando no fundo da minha mente. Senti quando ele abriu a porta de entrada e respirou o ar da noite, livre pela primeira vez em sabe-se lá quanto tempo. E então, vi, no reflexo distorcido do vidro escuro, inúmeras sombras se moviam atrás de mim. Outros, prisioneiros. Seus rostos eram pálidos, distorcidos pela dor e pela eternidade. E um deles, um velho de olhar sofrido, sussurrou com uma voz quase apagada: "Bem-vindo à herança." A porta se fechou, e eu entendi. O corpo lá fora agora não era mais meu. Eu nunca mais sairia dali.
Quando ela recebeu a ligação, não acreditou no que estava ouvindo. Você foi escolhida para herdar algo de valor, disse a voz do outro lado, com uma calma perturbadora. Você herdou o táxi de Marcos Silva, e foi nesse momento que o pavor começou a tomar conta de sua alma. Marcos, o motorista que havia morrido de forma misteriosa anos atrás, desaparecendo sem deixar rastros. O que ela não sabia era que com o carro vinha algo muito mais sombrio. Algo que a faria se arrepender para sempre de ter aceitado. O táxi não era apenas um carro antigo, com bancos de couro manchados de tempo. Era a prisão de uma alma que ainda vagava, à espera de uma vingança. A cidade onde tudo aconteceu estava envolta em uma névoa constante. As ruas estreitas e mal iluminadas pareciam engolir os carros que passavam por ali, e os prédios antigos, com suas fachadas desgastadas pelo tempo, pareciam esconder segredos que ninguém jamais ousaria desvendar. Era a típica cidade de província, onde as histórias de terror eram passadas de boca em boca, mas sempre com um certo tom de ceticismo. No entanto, algo estava prestes a mudar, e nada mais seria como antes. Carla, a personagem principal, era uma mulher comum, com seus 30 e poucos anos, sem muitos luxos, mas com uma vida tranquila. Ela sempre vivera à sombra da cidade, sem se importar muito com os sussurros e as lendas que circulavam pelas ruas. Quando recebeu a notícia da herança, ela mal podia acreditar. Era uma surpresa. Quem era Marcos Silva? E por que ele havia deixado a ela algo tão peculiar? O táxi não parecia ter valor algum à primeira vista, mas havia algo naquele carro que chamava sua atenção de forma inexplicável. O carro era antigo, um táxi dos anos 70, com pintura amarelada, já desbotada, e uma luz no teto que piscava de forma estranha, como se estivesse sempre à beira de apagar. As rodas estavam gastas. O motor, embora funcionasse, fazia um som arranhado e inquietante. Quando Carla entrou pela primeira vez no táxi, uma sensação gelada percorreu sua espinha. O interior estava limpo, mas o cheiro de umidade parecia impregnado em cada centímetro. Não era um carro qualquer, e ela sentia isso, embora não soubesse explicar porquê. Ao girar a chave de ignição, o carro pareceu reagir com uma vibração sinistra. A luz do painel piscou mais uma vez, e uma onda de frio tomou o ambiente. O que Carla não sabia era que, ao aceitar aquela herança, ela havia atraído para si algo que nunca imaginou. O espírito de Marcos Silva, ainda preso àquele veículo, aguardando para ser libertado ou vingado. Nos primeiros dias, Carla tentava ignorar a sensação de inquietação que sentia sempre que estava dentro do táxi. Ela o usava para suas idas e vindas pela cidade, sem dar muita importância ao fato de que o carro parecia ser de algum modo diferente de qualquer outro. As ruas à noite se tornavam mais sombrias quando ela o dirigia, e o carro aparentemente tinha vida própria. Às vezes, ele se desvia de sua rota como se tivesse um destino em mente, e em outras, os faróis pareciam emitir um brilho anormal, iluminando ruas desertas que ela nunca escolheria passar. Mas ela tentava se convencer de que era apenas sua imaginação, que o cansaço estava falando mais alto. Foi numa noite chuvosa que as coisas começaram a mudar. Carla estava dirigindo pelo centro da cidade quando, ao passar por um cruzamento, o motor do táxi falhou repentinamente. Ela girou a chave várias vezes, mas o carro não respondeu. O som do motor era substituído por um murmúrio baixo, quase imperceptível, que ela tentou ignorar. Mas naquele momento, ela sentiu o que nunca tinha sentido antes. Uma presença, algo pesado, como se o ar ao redor dela tivesse se tornado mais denso. Foi quando ela olhou para o retrovisor que o viu pela primeira vez. Marcos Silva. Seu reflexo estava lá, sentado no banco de trás com um olhar fixo e vazio. Sua aparência era a mesma de quando ele fora encontrado morto, os olhos opacos e a pele pálida. Mas algo em sua expressão denunciava um sofrimento profundo, como se estivesse preso entre dois mundos, incapaz de se libertar. Ela se virou rapidamente, mas ao olhar novamente para o retrovisor, ele não estava mais lá. O suor escorria pela sua testa. Tentando se convencer de que estava vendo coisas, Carla conseguiu fazer o motor pegar novamente. Ela acelerou e saiu dali o mais rápido possível, mas o que ela não sabia era que aquilo era apenas o começo. Com o passar dos dias, a presença de Marcos foi ficando mais intensa. O cheiro de álcool, o mesmo que ele exalava quando ainda estava vivo,
começou a impregnar o carro. Às vezes, o banco de trás rangia, como se alguém estivesse se movendo ali, mas sempre que ela olhava, não havia nada. Em algumas ocasiões, o carro parecia não responder aos seus comandos, como se estivesse sendo guiado por uma mão invisível. E foi numa dessas noites, enquanto ela dirigia sozinha pela estrada deserta, que o táxi parou, não por falha mecânica, mas por vontade própria. Ela não conseguia mais controlar os medos que começavam a tomá-la. A presença de Marcos estava crescendo, e Carla sabia que havia algo muito errado com aquele carro. Os sussurros começaram a ser mais nítidos, vindo de dentro do carro, e os faróis pareciam brilhar de maneira cada vez mais intensa. Ela tentava fugir de tudo isso, mas algo a mantinha atada àquele veículo, algo que ela não podia entender, mas que a aterrorizava a cada segundo. Foi em uma noite particularmente sombria que o terror se manifestou de maneira definitiva. Carla estava a caminho de casa, percorrendo a estrada isolada que ligava a cidade ao seu bairro, quando o carro, como de costume, começou a agir de maneira estranha. A cada quilômetro, o som do motor parecia mais distorcido, como se estivesse sendo esmagado por uma pressão invisível. O relógio do painel parou de funcionar, e à medida que as sombras da noite se aproximavam, o ar dentro do carro ficou denso e pesado, uma sensação de morte iminente pairando sobre ela. Ela sentiu os olhos de Marcos, como se estivessem fixos em sua nuca, e ao olhar para o retrovisor, ele estava lá novamente. Mas não era o Marcos pálido e sombrio de antes. O homem que estava sentado atrás dela agora parecia distorcido, como se sua imagem estivesse sendo distorcida pelo próprio carro. Seu corpo se contorcia de maneira grotesca, seus ossos estalando e seus olhos brilhando com uma fúria indescritível. Uma risada baixa e estridente ecoou por todo o carro, fazendo com que Carla perdesse o controle do volante. A estrada à sua frente parecia se abrir em uma escuridão infinita, como um abismo pronto para engolir tudo. "Você acha que pode escapar?" A voz de Marcos sibilou, vinda de todos os cantos do táxi. "Você pensa que foi um acaso, mas eu te escolhi. Você é minha agora." Aquela voz, rouca e cheia de rancor, ressoava em sua mente, fazendo seu corpo inteiro tremer de medo. Mas o mais horrível de tudo foi o momento em que ela olhou novamente para o retrovisor. Agora, Marcos estava de pé atrás dela, sua imagem refletida de maneira bizarra, como se sua forma estivesse flutuando no ar, seus pés não tocando o chão. Ele estendeu a mão, com os dedos longos e tortos, e Carla, em um ato desesperado, tentou desviar os olhos, mas algo a forçava a olhar para ele. O volante tremeu violentamente em suas mãos, como se o carro estivesse sendo controlado por algo além de seu alcance. Ela gritou, mas sua voz foi abafada pelo barulho ensurdecedor do motor e pelo som de algo se arrastando atrás dela. O táxi começou a acelerar, indo a uma velocidade impossível, e Carla não conseguia mais frear. Ela sentiu o frio da morte se aproximando, cada vez mais próximo, como se o próprio carro estivesse desafiando as leis da física para a levar àquele fim. Quando o carro finalmente parou, foi como se o mundo inteiro tivesse desmoronado ao redor dela. Ela estava sozinha na estrada, sem sinal de vida à vista, mas sabia, sem sombra de dúvida, que não estava mais em controle. Algo havia mudado naquele momento, e ao olhar para o banco de trás, viu Marcos mais uma vez. Agora ele estava em silêncio, mas seus olhos a observavam com um vazio que poderia devorar sua alma. Ela tentou sair do carro, mas a porta não abriu. A sensação de ser observada estava insuportavelmente intensa, e o carro, com uma força sobrenatural, não a deixava ir. Marcos estava esperando o momento certo, e esse momento Carla soubera então, seria quando ele finalmente tomaria o que lhe pertencia, sua alma. Carla estava ali, presa naquele maldito táxi, imersa em um desespero tão profundo que mal conseguia respirar. O ar dentro do carro estava viciado, pesado, e a presença de Marcos parecia invadir cada canto de seu ser, uma força invisível que a consumia aos poucos. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, que não havia mais fuga, mas ainda assim, uma chama de resistência se acendeu dentro dela. O carro estava, de alguma forma, mais do que um simples veículo. Era uma prisão, uma extensão do próprio espírito de Marcos, como se ele estivesse fundido ao metal, ao couro, ao combustível. Com a mente turvada, Carla tentou entender o que estava acontecendo, o que aquele carro representava,
Foi então que uma memória distante a atingiu com força. Algo sobre uma maldição, sobre um motorista que nunca descansou, sobre um acidente que ninguém jamais quis discutir. Marcos não havia morrido acidentalmente. Ele havia sido vítima de algo muito maior, algo que ele não entendia na época. Algo que o forçava a permanecer dentro daquele táxi, esperando a chance de transmitir sua dor e vingança. Ela olhou pela última vez para o retrovisor e viu Marcos novamente, mas agora seu rosto estava transformado. Não era mais o homem pálido e distorcido. Seus olhos, agora humanos, olhavam diretamente para ela, como se de repente houvesse algum tipo de compreensão. A raiva que o consumia havia diminuído, e no lugar dela surgiu uma tristeza profunda, um pedido de perdão. Carla, com um suspiro pesado, tomou uma decisão. Em um ato de coragem desesperada, ela girou a chave de ignição e desligou o motor. O carro, ainda tremendo, parou de vez, e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Foi então que ela ouviu, ou talvez sentiu, uma última palavra, não vinda de Marcos, mas do próprio carro, do próprio espírito que o habitava. Livre. O tempo parecia parar enquanto o peso das palavras pairava no ar. Ela sabia que a presença de Marcos estava, de alguma forma, deixando-a. O espírito finalmente havia sido libertado, mas a um preço muito alto. Carla sabia que ela jamais poderia esquecer aquela noite, e que, de alguma forma, o táxi continuaria a vagar pelas ruas da cidade, aguardando por uma nova vítima. Mas, por enquanto, o espírito de Marcos finalmente descansava. Carla saiu do táxi e caminhou para a escuridão da noite, sem olhar para trás. Mas uma coisa ela sabia com certeza: nada mais seria como antes. O carro e os mortos a haviam mudado para sempre. A história de Carla e o táxi maldito não termina com o fim de sua noite. Como todos os mistérios não resolvidos, a memória daquilo que aconteceu naquela estrada deserta segue viva, mesmo após o tempo passar. O carro, agora sem vida, permanece guardando os segredos de um espírito que não conhecia descanso. E quem pode afirmar que, ao passar por aquelas ruas sombrias, não sentirá um arrepio na espinha? Talvez o táxi ainda esteja esperando por sua próxima vítima, alguém que aceitem o peso daquela herança amaldiçoada. Mas o que você acha? Será que o espírito de Marcos ainda ronda aquelas ruas? Ou algo mais está por trás dessa história? Se você gostou desse conto, se ficou com medo, ou se deseja descobrir o que acontece a seguir, não se esqueça de conferir outras histórias de terror aqui no canal. Comente o que achou e compartilhe suas próprias teorias sobre o que realmente aconteceu com o táxi e sua herança dos mortos. A noite estava estranhamente silenciosa. Eu não sabia o que me havia levado até ali, mas algo me atraía para aquela velha mansão que havia sido deixada para mim, a herança dos mortos. Não sabia exatamente o que isso significava, mas havia um peso nos meus ombros. Um peso que parecia vir de gerações passadas, de segredos enterrados. Quando a porta rangia ao ser aberta, uma onda de frio percorreu meu corpo e uma sensação de ser observado tomou conta de mim. No fundo, eu sabia que nada nesta casa seria tão simples quanto parecia. O que encontrei ali mudaria minha vida para sempre. O vento cortava na estrada deserta, carregando consigo um cheiro de terra úmida e folhas secas. Era uma tarde de outono, e eu me via sozinho, em meio a uma vasta plantação abandonada, onde os campos se estendiam até onde meus olhos podiam alcançar. O local parecia perdido no tempo, longe de qualquer sinal de civilização. E era ali que minha herança estava esperando por mim. Meu nome é Lucas, e eu sou o último membro vivo de uma família que, por gerações, carregou segredos tão antigos quanto o solo sob meus pés. Quando recebi a carta, dizendo que eu havia herdado algo de meus parentes distantes, nunca imaginei que isso me traria até aquele campo desolado. O mais estranho era que não havia mais ninguém por perto, como se o mundo tivesse simplesmente desistido daquele lugar. O terreno, outrora fértil, agora estava coberto por arbustos selvagens e árvores tortuosas. No centro da plantação, uma pequena cabana de madeira, com as janelas quebradas e a porta entreaberta, parecia me chamar. Cauteloso, entrei, e uma sensação de peso tomou conta do meu peito. As paredes da cabana estavam cobertas de sujeira e teias de aranha.
Mas algo mais estava ali, algo que eu não podia ver, mas sentia. Uma presença silenciosa que não me deixava sozinho. O que exatamente eu havia herdado? Uma herança de mistérios ou algo mais sinistro, escondido no fundo daquele lugar? À medida que adentrava a cabana, o ar ficava mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse saturado de algo que não podia ser nomeado. O chão de terra batida estava irregular, e uma sensação de desconforto crescente fazia meu coração bater mais rápido. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Não havia móveis, apenas o que parecia ser uma velha escrivaninha coberta de poeira, com um único objeto sobre ela, um pequeno baú de madeira envelhecida, sem nenhuma inscrição ou marca. Era pequeno o suficiente para caber na palma da minha mão, mas tinha um peso que parecia ir além de seu tamanho. Eu me aproximei lentamente, o som de minhas botas no chão quebrando o silêncio sepulcral. Quando toquei o baú, senti um calafrio percorrer minha espinha, mas algo em mim sabia que não podia simplesmente ir embora sem descobrir o que havia ali. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, abri o baú. Dentro havia uma carta amarelada, com o selo da minha família. O que era ainda mais estranho, no entanto, era a forma como estava escrita. As palavras pareciam tremeluzir, como se fossem escritas à mão por uma mão trêmula, talvez de alguém desesperado, tentando comunicar algo urgente. Lucas, você está prestes a desvendar um segredo que deveria permanecer enterrado. Não procure por mais, pois a verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Eu estremeço ao ler essas palavras. O que eu havia herdado? A carta parecia indicar que aquilo estava longe de ser uma simples herança material. O ambiente ao meu redor parecia se tornar mais opressor, como se a própria terra abaixo de mim estivesse viva, esperando que eu fizesse o próximo movimento. Olhei mais uma vez para o baú, onde algo mais chamava minha atenção. Um pequeno medalhão estava lá, coberto por um pano velho. Era um objeto simples, mas o frio que emitiu ao ser tocado me fez suar. Eu o segurei com firmeza, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era apenas um símbolo de minha linhagem. Era uma chave. O que eu estava começando a entender, embora com dificuldade, era que a herança dos mortos não se tratava apenas de posses, mas de algo profundo, algo que havia sido deixado para mim por aqueles que morreram sob circunstâncias misteriosas. E aquilo não parecia ser apenas uma coincidência. Eu havia sido escolhido para carregar este fardo. O ar parecia pulsar em volta de mim, como se a cabana estivesse viva, esperando que eu desvendasse seu segredo mais obscuro. Com o medalhão na mão, uma sensação de desconforto me envolveu. Ao olhar para a carta mais uma vez, vi algo que não havia notado antes. Uma frase esmaecida, quase invisível, escrita nas margens. A chave para o que se esconde no fundo. O que queriam dizer com isso? O que se escondia ali? Eu precisava descobrir. O frio que antes era uma sensação passageira agora me envolvia por completo. O vento lá fora, antes suave, começava a assobiar através das rachaduras da cabana, como se estivesse tentando me avisar. Mas eu não podia parar agora. Decidi seguir o único caminho possível, o chão de terra. Ele parecia deslocado, como se tivesse sido recentemente alterado. Eu agachei e com as mãos trêmulas comecei a escavar. Cada grão de terra retirado parecia mais pesado que o anterior, e quando minha mão finalmente tocou algo sólido, meu coração disparou. Era uma tampa de metal, fria ao toque, como se estivesse guardando algo do qual deveria me afastar. Com esforço, puxei a tampa, revelando uma escada que descia para uma escuridão total. O medo tomou conta de mim, mas havia algo mais forte, uma necessidade irrefreável de entender o que havia lá embaixo. Eu desci, sentindo o ar ficar mais pesado a cada degrau, e, quando finalmente cheguei ao fundo, encontrei algo que me fez quase perder a consciência. Uma câmara subterrânea, com paredes de pedra úmida e os restos de algo que parecia ter sido usado em rituais. No centro da sala, um altar de pedra estava coberto de símbolos desconhecidos, e ao lado dele, uma figura encapuzada se ajoelhava. Seus olhos, visíveis sob o capô, brilharam com uma intensidade sobrenatural. Ele não parecia humano, e ao me ver, seu sorriso era mais um grunhido do que uma expressão de prazer. Você finalmente chegou, Lucas, disse ele, sua voz soando como um eco distante. A herança dos mortos não é o que você pensa. Você foi escolhido para tomar o lugar daqueles que morreram aqui. O
que foi perdido há tanto tempo agora será recuperado. Antes que eu pudesse responder, ele se ergueu, e a sala ao redor de mim pareceu vibrar. O medalhão queimava em minha mão, a chave que havia sido dada a mim. Para o que exatamente? Eu já não sabia mais. A única certeza que eu tinha agora era que havia algo mais forte do que eu em jogo, e ele estava pronto para me arrastar para um destino sombrio e irreversível. O sorriso do ser encapuzado se alargou, e a tensão na sala aumentou, como se o próprio ar estivesse prestes a se partir. Aquele lugar não era apenas uma câmara de rituais, era um ponto de transição, um limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A luz fraca que emanava de velas antigas parecia se curvar ao redor de algo indescritível, algo que estava preso naquela caverna há séculos. Eu estava paralisado, mas o ser diante de mim não fez nenhum movimento. Ele apenas observava, como se esperasse algo de mim. Meu coração batia com força, e eu olhei para o medalhão em minha mão. De alguma forma, ele parecia pulsar junto ao meu coração, como se estivesse conectado a algo maior. Eu sabia que, se o usasse da maneira certa, poderia controlar a situação, mas também sabia que o preço seria alto. A câmara tremeu e uma sombra se formou diante de mim, uma massa escura que se arrastava lentamente pelo chão. Eu olhei para o ser encapuzado, buscando alguma explicação, mas ele apenas deu um passo atrás, como se estivesse se afastando de algo que não entendia completamente. Foi quando percebi. O verdadeiro teste não era o que estava à minha frente, mas o que eu carregava dentro de mim. O medalhão era a chave para algo muito maior, algo que ligava meu sangue àquelas forças que estavam emaranhadas com minha linhagem. Eu havia sido escolhido não apenas para herdar os bens materiais, mas para dar continuidade a um ciclo de morte e renascimento. Com uma força inesperada, coloquei o medalhão sobre o altar. Instantaneamente, as paredes começaram a pulsar, e um som ensurdecedor ecoou pela caverna. As sombras que preenchiam o espaço começaram a se mover, como se estivessem se desprendendo de algo profundo, algo que estava esperando para ser libertado. O ser encapuzado olhou para mim com uma expressão de terror. Você não entende!" Ele gritou, mas sua voz foi abafada pelo som crescente que tomava conta da sala. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o poder que eu sentia era absoluto. Era como se todas as almas daqueles que haviam morrido em nome da minha linhagem estivessem acordando, como se eu fosse o elo entre dois mundos. E ali, naquele momento, eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. O preço pela herança dos mortos não seria apenas físico, mas uma condenação eterna, forçando-me a carregar o peso de um destino selado por aqueles que vieram antes de mim. E então, em um último suspiro, o ser encapuzado desapareceu, engolido pelas sombras. O que restou foi o silêncio, mas eu sabia que nada seria o mesmo. O que tinha acontecido naquela câmara não era apenas uma história de herança. Era o começo de algo ainda mais sombrio, algo que eu teria que enfrentar pelo resto dos meus dias. Enquanto deixava a caverna, o peso de tudo o que aconteceu ainda estava em minha mente. Não havia mais volta. O que começou como uma simples herança agora era um fardo, algo que me conectava ao além de uma forma irreversível. As sombras que uma vez me assustaram agora eram parte de mim, uma herança que carregarei para sempre. Se você acha que essa história acabou, pense novamente. O que aconteceu naquela caverna não é o fim. É apenas o começo de uma jornada que nenhum de nós pode compreender totalmente. E se você quer saber o que acontece quando alguém é escolhido para carregar a herança dos mortos, fica o aviso. A cada passo que você der em direção à verdade, mais perto estará do abismo. Se você gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. Será que você teria coragem de aceitar a herança dos mortos? Até o próximo vídeo. Se você ainda estiver por aqui,